Olá, muito boa tarde. No dia de São João, nós queremos falar sobre a festa que se celebra um pouco por todo o país, em diferentes localidades. E hoje vamos falar essencialmente sobre a forma como é celebrada nos Açores, nomeadamente em Angra do Heroísmo. Está connosco o Padre Júlio Rocha, presidente da Diocese de Angra. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, neste ambiente, enfim, neste parque que também nos faz sintonizar a festa, não é? Que acontece por aqui e em tantos lados. Antes de falarmos sobre São João, vamos olhar as notícias que lhe queremos mostrar, a começar pela semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Os últimos desenvolvimentos no Médio Oriente motivaram um forte apelo do Papa Leão XIV, que recordou a guerra no Irão e a crise humana em Gaza. Si susseguono notizie allarmanti dal Medio Oriente, soprattutto dall'Iran. In questo scenario drammatico, che include Israele e Palestina, rischia di cadere in oblio la sofferenza quotidiana della popolazione, specialmente a Gaza e negli altri territori dove l'urgenza di un adeguato sostegno umanitario si fa sempre più pressante. Os 2 meses de pontificado de Leão XIV têm sido marcados por mensagens constantes em favor do desarmamento e da diplomacia. Um Papa que insiste, mesmo quando ninguém parece querer ouvir. A paz é o caminho. Oggi più che mai, l'umanità grida e invoca la pace. È un grido che chiede responsabilità e ragione e non deve essere soffocato dal fragore delle armi e da parole retoriche che incitano al conflitto. Ogni membro della comunità internazionale ha una responsabilità morale: fermare la tragedia della guerra prima che essa diventi una voragine irreparabile. Non esistono conflitti lontani quando la dignità umana è in gioco. La guerra non risolve i problemi, anzi li amplifica e produce ferite profonde nella storia dei popoli, che impiegano generazioni per rimarginarsi. Nessuna vittoria armata potrà compensare il dolore delle madri, la paura dei bambini, il futuro rubato. Che la diplomazia faccia tacere le armi, che le nazioni traccino il loro futuro con opere di pace, non con la violenza e conflitti sanguinosi. Na solenidade do Corpo de Deus, Leão XIV evocou o milagre da multiplicação dos pães como símbolo do compromisso cristão em ajudar quem sofre com a fome e a miséria. Uma mensagem de renovação que saiu às ruas de Roma em procissão. Oggi, al posto delle folle ricordate nel Vangelo, stanno interi popoli, umiliati dall'ingordigia altrui più ancora che dalla propria fame. Davanti alla miseria di molti, l'accumulo di pochi è segno di una superbia indifferente che produce dolore e ingiustizia. Anziché condividere, l'opulenza spreca i frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Specialmente in questo anno giubilare, l'esempio del Signore resta per noi urgente criterio di azione e di servizio. Condividere il pane per moltiplicare la speranza proclama l'avvento del regno di Dio. Os meios de comunicação do Vaticano estrearam um documentário de 45 minutos sobre a vida do atual Papa como missionário e bispo no Peru. Tem imagens inéditas do então jovem padre Roberto, como era conhecido,
e recorda um religioso simples e atento aos mais necessitados ao longo de várias décadas, evocando o trabalho com as pessoas mais desfavorecidas e junto das vítimas de inundações, sem esquecer o impacto da pandemia de Covid-19. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Trabalho, migrações, habitação e cidadania, temas que estiveram presentes no 19º Congresso Nacional da Liga Operária Católica. Com o tema Evangelizar, dignificando o mundo do trabalho, o 19º Congresso Nacional da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, centrou a reflexão em realidades como trabalho, migrações, habitação e cidadania. O Seminário de Leiria acolheu 120 delegados em representação das dioceses, grupos locais e instâncias internacionais católicas atentas ao mundo do trabalho. O responsável nacional reconheceu que os temas trabalho, migrações, habitação e cidadania estão interligados e condicionam o dia-a-dia de quem trabalha. No fundo, os migrantes são trabalhadores, não é? A grande maioria dos migrantes são trabalhadores. O grande problema da habitação põe-se aos trabalhadores, ao acesso à habitação, com os salários que se têm, com as condições de vida que se têm e, portanto, as questões da cidadania é um problema de toda a gente, é da nossa sociedade, não é só da portuguesa, mas que na portuguesa, nesta altura, se demarca muito a falta de participação cidadã e principalmente naquele sentido de se comprometer pela construção de uma sociedade nova, uma sociedade de liberdade, mas de muito compromisso pela construção e não pelo deitar abaixo e não pelo acusar a tudo e a todos. E, portanto, a questão do trabalho é uma questão de sempre. Em todos estes aspectos fica este nosso sentido de dignificar o mundo do trabalho. A dignidade vem connosco desde o princípio da LOC e nós no próximo ano faremos 90 anos. E, portanto, todo este percurso, a palavra dignificar o mundo do trabalho é algo que nos está muito intrínseco. Presentes neste congresso diversos movimentos europeus congêneres da Liga Operária Católica, o caso em Espanha da Irmandade Operária da Ação Católica. Nosotros ahora mismo, concretamente, por ejemplo, estamos trabajando en una campaña que es cuidar el trabajo, cuidar la vida. En ello tratamos de acompañar a las personas que sufren hoy en día la precariedad laboral y la injusticia, ¿no? Y intentamos escuchar, intentamos que sean visibilizadas y ser voz de iglesia que denuncia esas situaciones de injusticia. Nosotros estamos formados por lo que llamamos grupos de revisión de vida, que están presentes en las parroquias, en la migración, ¿no? en gente en la enseñanza, en gente que padece, ¿no? Entonces nosotros tenemos un lema, este curso, que es levántate y anda. Levántate y anda, que quiere decir que nos hemos de poner en marcha. Es decir, no tenemos que quedarnos en nuestras casas pensando qué se puede hacer, sino hemos de estar ahí presentes, ¿no? E isto se basa no Evangelho de Lucas. Na Alemanha, é um português que coordena o movimento de trabalhadores católicos na diocese de Aachen. O que antigamente se dizia sempre, as pessoas estão no país do dinheiro. Isso era como uma pessoa sempre ouvia quando vinha também de férias a Portugal, vós vindos do país do dinheiro. Mas acho que a realidade é diferente, mesmo a precaria que uma pessoa tem no trabalho é bem alta e estamos também a trabalhar contra isso, a ver se temos maneiras de desenvolver para uma vida melhor. Por exemplo, temos duas partes em que temos também muito trabalho, que é os carteiros, mais já na parte das entregas das encomendas, não das cartas, que estão com a precaria de trabalho, e na parte dos camionistas. O 19º Congresso Nacional da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos,
teve desta vez como tema evangelizar dignificando o mundo do trabalho. No final, foi ainda aprovada por unanimidade uma moção de solidariedade para com o povo palestino, na qual se sublinha o papel da cooperação, diplomacia e o diálogo na construção da paz sustentável. Vamos tentar ir ao mais fundo possível do problema, entender, aprofundar, refletir em conjunto sobre esse tema, para depois vermos que prioridades, que respostas, que compromissos da LOC, individual e coletivamente, podemos dar sobre essas temáticas que nos são muito próximas e muito importantes. Acontecimentos que pode acompanhar no portal da Agência Eclésia, em agência.eclésia.pt. Falamos agora com o Padre Júlio Rocha, que cumprimento uma vez mais, muito boa tarde, sobre estas festas de São João, nomeadamente as Sanjoaninas, na cidade de Angra. Mas antes de irmos à festa, porque é que, na sua opinião, São João tem uma dimensão popular tão grande e uma festa popular que se repete em muitas localidades do país? Certamente não será por causa da sua personalidade ou da sua biografia, tendo em conta que São João comia gafanhotos e mel silvestre, vestia peles de camelo e foi um profeta da desgraça para Herodes e anunciava penitência, um batismo de penitência, já o machado está à raiz da árvore. Seria difícil o povo simples pegar numa biografia destas e fazer desse um santo popular, como por exemplo, pegar uma biografia de São Francisco, que é muito mais, digamos assim, próximo de nós e humano, entre aspas, do que o próprio São João. A festa de São João, como a festa de São Pedro e a festa de Santo António, acontecem porque calha no solstício de verão e todos nós sabemos, muitas festas religiosas têm essa característica de se aninharem junto a datas de sementeiras, de colheitas, de inverno, de verão. Natal é o solstício de inverno, a Páscoa é o equinócio da primavera e tudo isso, e certamente isto compreende-se porque estes santos são celebrados naquele início de verão. Tempo de colheitas, tempo do fim da primavera, tempo do princípio do verão. Associam-se a esses ciclos da própria natureza. Associam-se a esses ciclos da própria natureza e da vida, que a humanidade, desde os seus inícios, os seus primórdios, marcou as suas festas, como nós vemos de tradição judaica, de tradição cristã, tradição própria, até muçulmana, temos sempre essas marcas do calendário lunar, mais do que do calendário, e também do calendário solar, que marcam a vida das pessoas. Mas, de qualquer forma, São João é talvez o santo mais simpático dos santos populares portugueses. Não vou fazer disso um fim-capé, mas é aquele que está mais espalhado no Porto, em muitos lugares existe esta celebração. E existem também nos Açores há muitos anos, em Vila Franca, as festas de São João da Vila, e na Ilha Terceira, na Angra do Heroísmo, as Sanjoaninas, que são a maior festa, digamos, costuma-se dizer, entre aspas, profana dos Açores. E, portanto, é esta a data, porque marca sempre, tem que estar sempre incluído no dia 24 e calha sempre, durante os 10 dias, calha quase sempre na altura do solstício de verão. E porquê, na sua opinião, nomeadamente as Sanjoaninas, enfim, adquiriram dimensão tamanha para a Ilha Terceira, mas também para todo o arquipélago e para quem chega de fora? Nós fomos, quem foi connosco para povoar os Açores da Igreja, quem levou a palavra, quem levou a mensagem e a pregação foram os franciscanos para o povo, os jesuítas para as elites e os franciscanos para o povo. E certamente os franciscanos traziam muitas devoções populares, a devoção ao Espírito Santo também é deles, a devoção mariana, a devoção a santos franciscanos e a todos os santos em geral. Nós temos uma devoção muito especial e um bocadinho festeira. A Ilha Terceira, em particular, que acolhe as festas sanjoaninas, tem uma rua, a cidade de Angra, que é uma cidade renascentista, portanto foi traçada, o centro histórico da cidade foi traçado primeiro em papel para depois ser implantado no terreno. Uma das 3 ruas icónicas, temos a Rua Direita, temos a Rua da Sé e temos a Rua de São João. A Rua de São João era a rua do povo, era a rua do grande comércio, não era propriamente a rua que ligava o Porto à casa do capitão donatário, era a rua que ficava ao lado, mas era uma rua que tinha a mesma largura, uma rua que, tendo sido construída, desenhada no terreno nos fins do século XV, tem a mesma largura das ruas da Baixa de Lisboa. Portanto, era uma rua larga para uma cidade pequena, uma cidade nitidamente renascentista, e é aquela rua mais popular. E é naquela rua que nascem
espontaneamente as primeiras fogueiras de São João. E a partir das fogueiras da noite de São João que nasce a festa. Vai-se desenvolvendo e hoje é uma festa de 10 dias que tem um cartaz taurino, tem uma feira taurina que é uma das mais conceituadas a nível nacional, tem um cartaz de música pop, música erudita também, e também música pimba, para todos os gostos, graças a Deus, por azar meu, o palco da música pimba é mesmo em frente ao lugar onde habito, de forma que há de tudo, e depois há a grande noite, que é a noite de São João, que é a noite das marchas, 30, 40, às vezes mais marchas, vindas sobretudo a terceira, mas de São Jorge, de São Miguel e de outras ilhas, animam aquela noite. Depois tem as marchas infantis e depois tem uma série de acontecimentos que preenchem todos os dias, culturais. Eu diria que não reúne tantas pessoas como, digamos, a festa de São João no Porto. Porto é o Porto, tem um milhão é uma de noite, habitantes, mas o Porto é uma noite e é tudo muito espontâneo. Nós somos 10 dias e ao longo desses 10 dias somos talvez uma das festas onde se esgota mais a cerveja em Portugal. Mais do que tudo isso, aí o terceirense sente-se em casa. Aí nas festas do Santo Cristo, nas festas do Espírito Santo, nas festas da praia, que também são uma réplica quase, não são uma réplica, mas são um contraponto das festas são-joaninas. Tem sobretudo uma feira gastronómica extraordinária. Mas sente-se em casa porquê? Porque é a sua identidade que se expressa nestes dias? O terceirense é, por natureza, acolhedor. Não há nenhum lugar, penso, que eu conheça, em que há uma tourada à corda. A tourada de praça também é, mas não é... A tourada à corda que é muito terceirense. E nós temos a fama que são 4 touros que são corridos à corda. Não sofrem como se sofre como sofrem nas touradas de praça, que é quase mais uma brincadeira, mas tem uma escola. Podem sofrer as pessoas, não é? Sofrem mais as pessoas que os touros. E isso não deixa de ser um desafio. É o único lugar no mundo onde você não conhece. Você encontra um amigo lá no arraial ou o espaço onde corre o touro. Normalmente os homens estão no caminho, as senhoras estão nos muros e o touro, um homem que é homem, tem que. Ali é quase um rito de iniciação. E é o único lugar no mundo, talvez, onde você encontra um amigo, uma pessoa que não conhece parte nenhuma, faz amizade com ele, sabe-se lá porquê, porque ele deixou cair a carteira no chão, você encontrou a carteira, dá um aperto de mão, começam a conversar, vamos aqui à casa de um amigo meu e bebemos uma cerveja. Você que conheceu aquela pessoa há 10 minutos, entra em casa de uma pessoa que não conhece de parte nenhuma, abre o frigorífico, tira uma cerveja e não há problema nenhum com isso. Abre o frigorífico, uma pessoa completamente estranha. Este acolhimento das pessoas... Sentir-se em casa. Sim. É típico de um terceirense ter sempre uma mesa à sua frente, cheia de comida. É a forma de atrair amigos, de atrair pessoas, de conversar. Ainda há pouco tempo tivemos os bodos, tanto do Espírito Santo como a Trindade, que são o corolário das festas do Espírito Santo na Ilha Terceira. E, por exemplo, na Vila Nova, que é uma das freguesias, cerca de 20 e tal carros de bois rendados com uma coberta sobre eles, sobre a sebe, com favas escoadas, com tudo o que se come naquela altura. Parecem banquetas de uma feira, mas nada se vende. Tudo é dado. É esta generosidade, que é muito típica do povo da minha terra, que se manifesta também nas festas são-joaninas. Nós sabemos, temos a arte de bem receber e gostamos da festa, gostamos de convívio, gostamos de sair à rua. Naquelas noites de São João, pouca gente dorme. Vêm as filarmónicas à cidade, vêm os cortejos etnográficos à cidade, vêm as crianças à cidade. Há uma noite para tudo e todas as noites se enchem. Há uma ligação religiosa, digamos assim, a São João. Uma ligação mítica quase, uma ligação quase os açorianos vivem uma mitologia muito castiça, parece o tempo dos gregos antigos, que nós vivemos de cultos ancestrais, dos cultos de Espírito Santo que vêm da Idade Média e que nós mantivemos intacto até hoje. Nós conseguimos, e porque passámos 300 anos, 400 anos nas ilhas, quem ia para uma ilha ia uma vez na vida a outra ilha, até o século XIX, século XX. E as tradições mantiveram-se de tal maneira lá que vem de tempos imemoriais. Nós já não sabemos certas coisas, de onde é a origem de certas coisas, o Espírito Santo, e também as festas são-joaninas também têm
A dimensão religiosa acaba também por se traduzir nesse acolhimento, nessa proximidade com todas as pessoas? Há sempre qualquer coisa de religioso no meio disto tudo, apesar de dizermos que as festas sanjoaninas são festas profanas, mas, por exemplo, nas marchas há sempre referências à divindade, a Nossa Senhora, a São João, aos santos populares, ao Espírito Santo. Pode não haver celebração ou procissão? Não há, e já houve essa tentativa de domesticar o Espírito Santo é selvagem, é o filho rebelde da Igreja, porque o padre faz um papel perfeitamente secundário. Quem é o verdadeiro, isto é sinodalidade pura, digamos assim, sim. O verdadeiro grande senhor das festas, das celebrações litúrgicas, das festas, é o imperador, que é uma criança pobre, que é um velhinho pobre, que é uma pessoa doente, que mete a coroa na cabeça, a coroa do imperador na cabeça. O padre que preside a Eucaristia serve, coroa, como os papas coroavam os imperadores, como os bispos coroavam os reis, mas a personagem principal era o rei, era o imperador, e é o imperador do Espírito Santo. Nas Sanjoaninas é o povo todo? É o povo todo. É a comunidade? O povo desta rua. O povo desta rua. Naquelas ruas, 30, 40 mil pessoas no dia das marchas. As marchas depois, o que é mais castiço é que as marchas vão desde as 9 da noite até às 3 da manhã. E a marcha vai correndo, depois vem a filarmónica atrás a tocar as modas da marca, a marcha vai cantando e dançando, e atrás vem uma multidão de gente a dançar ao ritmo, de uma multidão de 50, 100 pessoas a dançar ao ritmo da marcha, sobretudo as últimas, já se cerveja quanto queira, nas goelas, e as pessoas já se divertem. Depois das marchas, até às 8 da manhã, vamos saltar as fogueiras para a Rua de São João. Fecha-se tudo, fogueiras altíssimas e toca... E claro que nós gravámos esta entrevista com o Padre Júlio Rocha antes de tudo isto acontecer, não é? Estamos agora a emitir no dia de São João, mas sobretudo para partilhar com quem nos vê e ouve este entusiasmo que transmite de forma muito natural em torno das festas de São João. Agradeço, Padre Júlio, ter partilhado connosco e quem nos vê e boas festas de São João. Estas grandes celebrações que acontecem nas Sanjoaninas. Muito obrigado por ter estado no programa Eclésia neste dia de São João, enfim, para termos uma expressão do que é a vivência das Sanjoaninas, no caso na Ilha Terceira, uma de tantas festas que acontecem nestes dias por todo o país. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.